Sempre tive um relacionamento bem tranquilo com a minha mãe. A gente sempre foi bem amigas, né? Tive sempre muita liberdade e tal. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu conheci um cara pela internet. Ele tinha 20, já fazia faculdade e era bem diferente de mim. Porém, eu tava encantada por esse homem. Então meio que eu passei por cima da diferença de idade, continuei conversando pra caramba e já cheguei na minha mãe e falei pra ela o que tava rolando, né? Falei, mãe, tô gostando desse cara, tal, quero muito conhecer ele, porque eu acho que a gente vai namorar, a gente tá gostando muito, quero muito, tá, né, que se aproxime. E minha mãe falou, tá, tudo bem, minha filha, então marca, né, vem, traz ele aqui. Ele foi pra minha casa. Chegando lá, minha mãe conheceu ele e minha mãe adorou ele. Ele é super educado, ele gostou da forma com qual ele me tratou, tratou minha mãe, tudo isso. Então minha mãe, tipo, super apoiou o nosso relacionamento. O tempo foi passando e eu fui conhecer a família dele, né? Quando eu cheguei lá na casa da família dele, eu tava super nervosa, tava ansiosa e todo mundo me tratou muito bem, todo mundo, assim, me amou também, né? Achei isso muito legal. E ele tinha um irmão de 23 anos, 3 anos mais velho que ele, e que tava namorando. Eu nem dei muita ideia, assim, pro irmão dele, né? O tempo foi passando, até que o irmão dele terminou o namoro. E foi aí que eu comecei a olhar o irmão dele com outros olhos. Todas as vezes que eu ia pra casa do meu namorado, eu acabava mais próxima do meu cunhado, entendeu? E aí a gente começou a conversar bastante, a gente começou a perceber que a gente tinha muitas coisas em comum, e eu comecei a perceber que eu tava gostando do meu cunhado. Putz, logo meu cunhado, cara. Eu não tava acreditando que eu tava gostando dele, sabe? E como controlar isso? Eu não tava querendo ir pra casa do meu namorado pra ver o meu namorado. Eu queria ir mais pra ver o meu cunhado do que pra ver o meu namorado. E aquilo acabava mexendo muito com os meus sentimentos, com a minha cabeça, e eu ficava perdida. Cara, o que eu preciso de fazer? O que eu faço? Maior loucura. Tinha vezes que a gente conversava tanto, que parece que o resto da casa não tava ali. A gente não percebia como a gente se perdia nas palavras e no nosso olhar. Até que teve um dia que eu simplesmente não consegui segurar e falei pra ele, eu tô gostando de você. E pra minha surpresa, ele respondeu, eu também tô gostando de você. Putz, e agora? O que a gente vai fazer? Né? Eu fiquei, cara, onde eu tô me metendo? Por que tinha que ser logo o irmão do meu namorado? Cara, que raiva. E eu comecei a não gostar mais do meu namorado. Eu tava extremamente apaixonada pelo meu cunhado. E a gente começou a falar por WhatsApp. E a gente falava o dia inteiro. E a gente começou a mandar foto um pro outro. Começou a mandar vídeo. Começou a ser aquela coisa maluca. A gente dava muito certo. Eu gostava demais dele. Como que a gente ia ficar junto, cara? Acho que ninguém ia aceitar. Foi então que ele decidiu contar pro irmão dele. Ele não deixou nem eu falar espera. Ele já contou pro irmão dele de cara. E naquele momento o irmão dele veio até mim e me falou um monte de coisa, ficou muito magoado, muito triste, os dois começaram a brigar, virou uma bagunça. Enfim, eu acabei terminando com meu namorado. E assim, eu tava com um caminho livre pra conhecer o irmão dele. Então eu e o irmão dele começamos a nos falar, sabe? A gente ia e tal, só que a minha mãe não aceitou de forma alguma. Ela falou que era super errado o que eu tava fazendo, não queria confusão com a família dele, principalmente porque era recente, pra eu quitar o meu facho que se fosse pra namorar, seria com outra pessoa, mas não com o irmão do meu ex. Até porque ela também gostava muito do meu ex pra eu estar fazendo isso com ele, entendeu? E ali eu fiquei um mês solteira e eu sofria pra caramba. Por quê? Porque como eu era mais nova, eu só podia sair se fosse com o meu namorado. E eu gostava de namorar, de ter alguém, de receber amor, carinho, da gente dar umas voltas. Então eu tava numa carência, mas numa carência que eu resolvi voltar com o meu ex. Sabe? Falei, já que não tem outra pessoa e meu ex tá aqui, então eu vou tentar. E ele quis. A gente voltou. E sabe, eu não sei por que eu fiz isso, mas eu fiquei meio que revoltada com tudo isso, parece que eu queria descontar alguma raiva, eu não sei. Acabei que no segundo dia que nós voltamos eu perdi minha virgindade com meu ex-namorado, né, que era o meu atual no caso. E ali a gente começou a ter uma vida sexuativa. E a gente, caramba, sabe, todos os cantos que a gente podia transar, todos os momentos que a gente podia transar, sem se cuidar. Né, sem tomar remédio, sem nada, ele sempre falava que ia tirar, acabava tirando, mas cara, nada é 100% eficaz, né, mas enfim, foi isso. Acabou que eu realmente percebi que eu não gostava dele, nem depois da gente ter só uma ativa, realmente não era isso, era só um tampa-buraco que eu tava vivendo, e não era o que eu queria, então eu resolvi terminar de vez, resolvi terminar, entende? Aí eu tava solteira e resolvi voltar atrás do meu cunhado pra gente poder tentar. Só que dessa vez, quem não me queria de jeito nenhum foi o meu cunhado. Porque ele não queria mais magoar o irmão com essa história. Ele falou, cara, tem gente demais no mundo pra gente magoar logo meu irmão com isso, cara, não dá. E foi ali que eu comecei uma luta diária pra mostrar pra ele que a gente dava certo sim, que a gente se amava, que a gente era apaixonado um pro outro e que queria muito e tal. E ele falou, cara, a gente pode tentar, mas eu não sei se vai dar certo.
Enfim, quando ele falou que a gente podia tentar, eu simplesmente apareci grávida. E adivinha? Do meu ex-namorado, do irmão dele.